Um mês sem partidas oficiais aqui no Brasil. E o clássico entre Guarani e Ponte Preta foi esse último confronto. Agora, no vídeo de hoje, a gente vai relembrar esse jogo que aconteceu lá no longínquo 16 de março. Fala galera, estamos chegando aqui com mais um vídeo aqui no Derbycast e hoje a gente vai relembrar essa partida que aconteceu há um mês atrás. No dia 16 de março, Guarani e Ponte Preta se enfrentaram no Brinco de Ouro. Partida que foi a última a acontecer no território brasileiro antes da quarentena que nós estamos enfrentando até hoje. Por isso, nós não poderíamos deixar de trazer esse vídeo especial hoje, o jogo que foi então consumado com vitória de virada do Guarani por 3-2 contra a Macaca. Porém, eu tenho certeza que tanto você, bugrino, principalmente, claro, e também os ponte-pretanos têm boas recordações desse jogo. É lógico que quem ganhou sempre vai se recordar de uma forma mais interessante, mas venha comigo e pense o seguinte, olha como o jogo foi legal. Tudo bem, faltou a torcida teve que ficar na rua, nem era para ter ficado na rua, né, sinceramente, mas a torcida do Guarani foi pra rua, no final do jogo os jogadores foram lá fazer festa e tal, mas o assunto aqui nem é esse. Foi um jogo que teve uma virada sensacional no segundo tempo. A Ponte Preta jogou muito bem o primeiro tempo. Estava ganhando por 2-0, gols do zagueiro Alisson e do atacante Roger. O Roger, inclusive, que fez o seu primeiro gol em derbys, né, ele que já jogou com as camisas do Guarani, da Ponte Preta, né? E também na época em que o Red Bull Brasil frequentava a primeira divisão do Campeonato Paulista, ele também jogou lá, né? Então, o Roger, ele tinha toda essa história de derby e você, ponte pretano, com certeza ficou muito feliz com o gol que ele fez, de pênalti no finalzinho do primeiro tempo, colocando números que pareciam ser decisivos para a equipe da Ponte. Ganhando de 2-0 no estádio adversário no final do primeiro tempo, o Guarani parecia morto. Porém, a torcida, os jogadores e principalmente, na minha opinião, o técnico Thiago Carpini mudaram a história do jogo no segundo tempo. Então as alterações trazidas pelo treinador, que na minha opinião também havia escalado errado o time no primeiro tempo, ele corrigiu a equipe na segunda etapa, e isso foi fundamental para a vitória bugrina. Porém, do outro lado, o técnico João Brigatti, na minha opinião também, tinha escalado uma equipe ideal dentro das condições que o time tinha de opções na atual situação em que vivia. Lembrando que a Ponte ocupa a última posição do campeonato e está brigando contra o rebaixamento. Porém, retornando ao jogo, então o técnico João Brigatti, que havia escalado uma ótima equipe para começar a partida, fez alterações que eu sinceramente não entendi para o segundo tempo. O treinador recuou o meia Vinícius Zanocelo para volante, ficou com apenas um volante em campo. É lógico que isso é tudo muito bonito. Eu particularmente gosto muito de um futebol ofensivo, um time que ataca. Porém, eu acredito que a situação não pedia isso, né? Por quê? O time vencia por 2-1 quando ele fez essa troca, mas recuar um jogador de meio de campo para a posição de volante, sendo que ele não tem tantas características defensivas, me pareceram equivocadas na situação em ganhando o jogo por um gol de diferença na casa do adversário, e que adversário? O maior rival. Então, como eu disse, por outro lado, o técnico Thiago Carpini corrigiu aqueles que foram, na minha opinião, os maiores erros dele na escalação principal. Ele tirou o lateral direito Cristóvão, recuando o Pablo, que estava jogando de atacante, de volta para a lateral, assim como ele estava jogando nas demais partidas do campeonato, e colocou o atacante Juninho Piauiense para ficar com mais um homem de frente. Depois também colocou o Rafael Costa e, com isso, pressionou muito os zagueiros da Ponte. Zagueiros esses que, durante quase todo o campeonato, demonstraram um pouco de falta de confiança, eu até diria. Defensores que vinham tendo dificuldades. E aí juntou isso, um time com apenas um volante de marcação, o Dauan, com dois zagueiros desconfiados, dois zagueiros que sofrem com a desconfiança da torcida, principalmente
no caso do Kleber Reis, que entrou também no segundo tempo, fazendo com que o Trevisan, que tinha jogado de zagueiro, fosse para a lateral esquerda, enfim, uma confusão. Então, na minha opinião, esses foram os dois fatores que fizeram o jogo ser muito memorável. Porque o 3-2 só aconteceu por causa dos erros e dos acertos dos dois técnicos. No primeiro tempo, erro de escalação do Carpini, Ponte muito bem escalada, jogou muito bem, fez 2-0. No segundo tempo, o Brigatti errou, o Carpini corrigiu e também venceu cada um o tempo em que foi melhor. Eu acho isso muito curioso, né? Só que, no final das contas, o que vale é o placar final da partida. E a Ponte, quando foi melhor, fez apenas 2. O Guarani, quando foi melhor, fez 3 e venceu na soma do placar dos dois tempos por 3-2. Então, os outros gols da partida, então, além do Júnior Todinho, né, pelo lado do Guarani, foram marcados pelo próprio Juninho Piauiense, que tinha entrado então no segundo tempo, como eu já disse, e também do lateral esquerdo Thalisson. O Thalisson, que, na minha opinião também, foi o melhor jogador da partida. Ele foi bem na marcação no primeiro tempo, né? E, além disso, além de ter marcado o gol, também deu uma assistência. E ele é um jogador que, até um pouco tempo atrás, era esperado, inclusive, que ele nem jogasse essa partida, porque eles tinham negociações avançadas para atuar no Sport, equipe da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porém as negociações não avançaram e hoje a informação é de que o Thalisson permanece. E é até uma boa notícia para o Guarani, pensando na sequência da temporada, seja lá quando isso for acontecer. Porque tem a Série B, tem a reta final do Campeonato Paulista, onde a equipe em 2 jogos precisa apenas de 1 ponto para garantir a classificação e se classificando assim então junto com a equipe do Red Bull Bragantino e eliminando o grande favorito do grupo, o Corinthians, não é mesmo? E também, é claro, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ficar com 2 bons laterais esquerdos, o Thalisson e também o Bidu. Entre os dois, eu particularmente também prefiro o Bidu. Ele jogou muito bem nas partidas em que teve oportunidade nesse Paulistão. É um jogador que me parece ter um bom futuro. Acho que o Guarani tem que saber utilizar bem esse jogador. Também, é claro, preocupar em não queimar um atleta tão jovem. Por exemplo, como aconteceu com o Davó, mas o Davó não no Guarani, mas o Davó saindo do Guarani, indo para o Corinthians, local onde ele não está tendo oportunidades. Então o Guarani, é lógico, precisa fazer caixa, precisa ter dinheiro em caixa, né? Tem muitas dívidas para pagar, então é óbvio que vender jogadores jovens é uma das soluções, mas tem que pensar também um pouco do lado do jogador, para não prejudicar o atleta. Que o Davó não estava pronto para ir para o Corinthians era uma situação até certo ponto, para mim, clara. Porém ele foi, não está tendo oportunidades, fica a torcida para que ele possa ter novas oportunidades no timão, mas se isso não acontecer, que o Guarani não queime suas novas promessas. Gente, eu queria pedir agora para vocês deixarem inclusive o like de vocês nesse vídeo, além, é claro, de se inscreverem no canal e também de acionar o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui. Ou seja, toda vez que tiver novidade aqui no canal, você será avisado. Do lado da Ponte, fica a perspectiva então para tirar o time do rebaixamento dentro de campo. Eu particularmente, né, como jornalista aqui do Derbycast, vejo com péssimos olhos um rebaixamento da Ponte para a Série A2. Todo mundo há de convir com isso, até mesmo o mais fanático bugrino. Tá bom, vai, talvez o mais fanático bugrino não, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Seria péssimo para o futebol campineiro esse acontecimento. E eu vejo também que o que tem que acontecer é a macaca escapar dentro de campo. Ficaria muito mais bonito. Porque vamos supor, o Campeonato Paulista não termina. E aí, o que vai acontecer? Não vai ter campeão e o rebaixamento também vai ser cancelado. Legal, o torcedor da Ponte vai ficar feliz, não vou nem dizer comemorar. Mas é muito mais bonito que o campeonato termine, a Ponte jogue essas 2 partidas, faça os seus 6 pontos que tem a disputar e contando, é claro, também com tropeços dos outros adversários, que também não são times confiáveis. O time da Ponte é muito imprevisível, né? Até pelo lado negativo, assim como os demais que estão brigando com ela contra o rebaixamento.
então dá sim para a Ponte escapar e dentro de campo seria a melhor solução. Muito bem, gente, a gente está chegando aqui ao final desse vídeo. Fique bem, fique em casa, se cuide e a gente volta em breve aqui para você. Um grande abraço e tchau!